Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Henrique Maia e primeiramente eu queria dizer que eu estava um pouco sumido aí do canal, certo? Devido a alguns projetos pessoais, alguns projetos em paralelos também, e aí acabei não trazendo tanto conteúdo assim quanto deveria. Mas agora eu tô voltando com tudo e pretendo toda semana estar trazendo alguma novidade, algum conteúdo aqui para estar agregando a vida de vocês. E outra coisa, eu queria pedir o seu like, certo? Eu acho que com o seu like você pode me ajudar a estar levando esse conteúdo para mais pessoas que precisam, certo? E também se inscrever aqui no canal para estar acompanhando as novidades, beleza? Então vamos lá. Eu quero falar sobre estrutura de mercado, certo? E também mostrar aqui as oportunidades que tem nesse gráfico aqui, ó. Como vocês podem ver, tem bandeira, tem flâmula, tem lateralização, tem fechamento de gap, tudo que vocês podem imaginar, tem suporte e resistência. Então vamos lá. Primeiro, muitos traders iniciantes não avaliam onde o preço está para realizar algum tipo de operação. Simplesmente ele vai e abre o gráfico lá, olha, tá formando topo duplo, não sei o que, pá, entra vendido. Só que ele não vê, não tem uma visão macro do que real está acontecendo. E aí acaba tomando aquele stop de bobeira, né? E aí perder dinheiro você sabe como é, né? Muitas vezes a gente volta e quer se ligar no mercado, quer estar operando sem sentido algum e acaba piorando muito mais a situação, porque dinheiro então não leva desaforo. Então, eu quero mostrar aqui tantas oportunidades como avaliar essa estrutura macro do mercado. Então vamos lá. O primeiro, quando vocês avaliarem assim o gráfico, coloquem sempre em time frames maiores, porque assim vocês conseguem ter essa visão macro. O dólar, como vocês podem ver, ó, ele vem de uma tendência forte de baixa, sem nenhuma correção macro. Não tem correção macro, ele desce feito uma agulha. Então, um ponto a avaliar. É provável que ele faça pelo menos uma correção até aqui a zona de 38, até a zona de 61.8, certo? Que até agora não aconteceu, né? Vamos ver se para os próximos dias vai acontecer. Outra coisa também, se eu olhar o gráfico diário, eu consigo ver um ótimo fundo aqui, ó. Tá vendo? Que no caso agora já foi rompido, né? Mas ó, ele tocou aqui em março de 2020, depois em junho de 2020 também, tocou aqui fez um segundo toque. Aí aqui em julho de 2021 mais um toque, não conseguiu passar para baixo dessa região, certo? Então ele fez aqui o seu movimento de alta, né, essa pequena lateralização aqui, e depois uma forte força vendedora aqui jogando, impulsionando o preço para baixo. Nessas ocasiões eu sempre procuro, sempre busco operar vendido, certo, pessoal? E eu tento desconsiderar algumas coisas que possam me prejudicar na operação. Um exemplo, esse martelo aqui isolado não quer dizer nada, então eu não vou abrir operação nenhuma nesse caso. Mas então vamos lá. Ó, então ele está em uma tendência forte de baixa e rompeu aqui essa região. Pronto, havia pausado o vídeo aqui porque estava recebendo muita mensagem no WhatsApp, estava toda hora plim, plim, plim aqui na tela e estava conseguindo falar com vocês. Então, bom, o preço ó, ele rompe aqui essa região daqueles fundos fortemente, tá vendo? Vou colocar aqui em 60 minutos. Ó, ele rompe aqui essa região. Então, ou seja, não houve nenhuma correção. E ele está se aproximando de uma região muito importante também, que é essa aqui, ó, região dos 5 bola. Certo? As casas fechadas também são super regiões importantes que são defendidas, ou seja, R$5, R$5,50, R$6, R$4,50, R$4. Então vocês podem perceber que quando chega próximo a essas regiões, tem uma defesa muito forte, porque entra grandes players, entra Banco Central, entra muitos investidores tentando segurar o preço, né? Pessoas que faz edge, né? de commodity, dessas coisas assim. Não sei explicar muito bem, mas é um pouco superficial sobre esses assuntos. Mas vamos lá. Então, já marquei aqui ó, esse fundo. Beleza? Na sequência ele forma aqui vou colocar em 15 minutos. Ele forma aqui um pequeno fundo duplo, né? O preço começa a subir. Dá a impressão que rompe aqui essa região. De fato ele rompe, né? Só que ocorre um rompimento falso.
que é barrado bem na média de 200 período aqui de H1, certo? Eu lembro que nesse dia aqui a média tocava exatamente aqui nessa região, é porque conforme o preço ele vai caindo, né, a média também vai puxando para baixo. Mas tinha tocado exatamente aqui nessa região. Quem conseguiu pegar uma venda aqui, né, exatamente na média, primeiro, porque ia abrir com um baita gap de alta, né? Ele nem voltou aqui para tocar nessa região, fazer um pullback, ele abriu com baita gap de alta, então só caiu. Quem conseguiu pegar essa pernadazinha aqui, ó, só essa vela deu 69 pontos, certo? Então vamos lá, opa, vou colocar aqui IM15. Esse dia aqui deu muitos pontos, muitos pontos. Eu nem consegui entrar porque para mim ele ia reverter, ia começar a subir, só que não foi o que aconteceu. E aqui, ó, vocês veem uma pequena resistência e logo o preço volta a cair, né? Formando aqui mais eu não vou chamar isso aqui de um fundo duplo, mas ele começa a lateralizar aqui nessa região. E aqui, ó, novamente, uma boa região, né? Uma boa região de resistência. Você vê que o preço várias vezes tenta romper aqui, mas não consegue, ó, não tem força, é várias vezes rejeitado, né? Aqui ele dá um pequeno rompimento falso, mas no dia seguinte já abre com um gap de baixa aqui voltando para essa lateralização. Aí, ou seja, nesse caso aqui, ó, ele tenta mais uma vez romper, não consegue e começa a fazer movimentos fracos aqui. E aí se você olhar aqui em 5 minutos, como que eu faria essa operação? Ó, marquei essa linhazinha aqui, ó, de tendênciazinha de alta, né? E aí, ó, ele rompe com convicção. Você tem que avaliar sempre também o volume, né? Como é que tá o volume. Ele volta, faz um pullback, vrum, desce de uma vez, formando aquela velha barra elefante. Claro que você não vai abrir uma operação aqui na finalização dessa barra elefante. Primeiro porque está em 15 minutos, né? Segundo que ele tem um topozinho aqui anterior. E ele está em uma lateralização. Então o que eu esperei acontecer aqui? Né? O que eu esperaria, né? Que nesse caso eu não operei. Ele vem e faz uma flâmula. Ele vem, volta, toca aqui em cima, toca aqui embaixo, começa a fazer topos descendentes, né? Ó. Um topo menor do que um topo maior do que o anterior, né? Um topo menor do que o anterior. E aí já finaliza o pregão. Aqui ele começa com um gap de baixa. E ele acaba abrindo o gap de baixa abaixo dessa região aqui, ó, que eu marquei. Certo? Então, o que eu fiz? Eu lembro que eu abri a operação nesse dia, mas o que eu fiz, né? Eu não lembro exatamente o que eu fiz, eu sei que eu consegui pegar essa operação de venda, mas o que eu faria analisando agora, né? O preço, ó, como vocês podem ver, você não tem confirmação de movimento. Em nenhum momento ele fecha acima dessa região para vir buscar o fechamento desse gap aqui. Porém, esse gap ele é importante. Então vamos lá. Como ele não fecha, ele vem, impulsiona o preço para baixo, também não fecha aqui, ó. Ele não sabe ainda para qual direção vai. Até que ele forma esse fundo aqui, ó. Até que ele forma esse topozinho aqui, ó. E ele me confirma nessa vela aqui que ele vai começar a impulsionar o preço para baixo. Entendeu? Então é mais uma oportunidade de venda aqui nessa ocasião. Depois o preço ele vem com força vendedora, né? E ele chega a encontrar uma boa resistência aqui nessa região de 5 e 2 centavos, 5 e 3 centavos, alguma coisa, e volta com o movimento para cima. E olha só, pessoal, depois, lembra desse gap aqui, ó? Depois no pregão do dia seguinte, ele vem e rompe essa região. Eu ainda não vejo convicção aqui nesse rompimento, que ele poderia tocar aqui e depois voltar na sequência, apesar de ter fechado acima, mas ó, é pouca coisa que o corpo ele está pouco acima, mas ele já me deixa mais ciente que ele pretende talvez fechar esse gap. Então, logo na sequência, ele vem e faz um pullback aqui nessa região, um movimento muito rápido, e você conseguiria pegar uma compra aqui, certo?
Então, ou seja, e aí segue fluxo, né? E aí ele vem fortemente aqui, ó, o movimento de alta, e todo movimento forte de alta ele tende a corrigir. Só que nesse caso aqui, olha a vela, as velas seguintes que eles mostram mudando a direção do preço, ó. Muita força vendedora aqui, ó. Tá vendo? Ó, poucas velas, se eu colocar aqui em 15 minutos, eu tenho um doji, ou seja, indecisão de mercado, e logo a vela elefante. Certo? Eu não entraria aqui, ó, porque essa vela elefante ela é muito grande. Você vê que o preço ele volta até aqui mais ou menos na, na região de 61,8, ó, e começa a formar os movimentos para baixo, ó, formando esse topo maior do que esse topo aqui posteriormente, ó, topos e fundos descendentes, certo? Topos e fundos descendentes. E onde seria a minha entrada aqui nesse caso? Ó, até apaguei a flâmula bonitinha, deixa eu colocar de volta. Aqui, ó. Aqui você começa a ver que ó, é muita convicção. Você tem a barra elefante, depois você tem essa lateralização aqui formando essa flâmula, né? E aí logo na sequência rompe aqui em M5 e aí você conseguiria pegar aqui. Ou talvez se você fosse esperar o pullback você não, e ele ia acabar não pegando, né? Mas se pegasse aqui era uma entrada ideal. E sairia lá embaixo, né? Marcando, seguindo, poderia seguir essa projeção aqui, ó, sair bem aqui, certo? Então vamos lá. Depois, nesse dia aqui, ó, você vê que ele abre com gap também, né? Porque tudo indica uma forte força vendedora aqui, ó, e abre com o gap de baixa. Essa vela vem muito forte aqui e ela não consegue ultrapassar essa região. E aí começa a vir briga aqui, ó. Aí vem os compradores, puxando o preço para cima. Aí tenta novamente, não consegue. Até que, se você analisar em H1, você consegue ver que aqui tem um martelo, né? Em uma região importante e próximo a uma região muito importante. E logo na sequência é validado com um rompimento aqui dessa máxima do martelo. Ó, rompimento dessa. Ó, olha só esse pivô aqui formando. Ó, rompeu essa máxima do martelo. Aqui era uma puta entrada, velho. Aqui se entrasse aqui e ficasse até o final do dia, que era meio que improvável, né? Mas ó, só essa operação aqui você lucraria 66 pontos. Entendeu? Então logo o preço ele vem, ele testa novamente aqui essa região, ó. Só que ele consegue até romper com facilidade, volta, faz um reteste aqui e continua seu movimento de alta. E aí, o que eu quero mostrar para vocês? Olha só que gráfico, velho. Olha só isso, ó. Fundo duplo. Aqui ele rompeu a média de 200 períodos, né? Se eu analisar em M15, ele rompeu essa média aqui de 200 períodos, mas olha só esse fundo duplo aqui, ó. Ó, aqui ele tampou esse gap, aqui ele também tampou esse gapzinho aqui, ó. Olha só isso. Então, o que esperar da semana seguinte? Eu particularmente eu consigo prever alguns movimentos. Ter certeza ninguém tem, né? Até porque o preço ele tá aqui, ele provavelmente ele abre com gap de alta, mas aí ele pode pegar e voltar com tudo isso aqui e sair liquidando todo mundo e impulsionar o preço lá para baixo, furar aqui e descer para o resto da vida, né? Ninguém sabe, não consigo prever de fato, mas eu consigo ver as possibilidades de entrada. Ou seja, aqui provavelmente se abre com gap de alta, um exemplo, ele abre aqui e faz uma vela zona forte para cá. Eu entro? Não. Por que eu não entro? Porque ele já vem de um forte movimento de alta. Aí ele ainda abre com gap de alta. Nesse caso aqui eu esperaria ele vir testar aqui essa região. Então se ele viesse testar essa região, eu pegaria talvez um pullback aqui. Certo? Ou, vamos lá. Vou tirar aqui os estudos. Ou, deixa eu fazer melhor, né? Eu vou marcar aqui uma fibo desse rompimento aqui, ó. Certo? Desse movimento. Então, para ser mais exato, eu ficaria mais confortável
em pegar uma operação se ele voltasse até aqui e depois impulsionasse para cima, nessa região de 61.8 aqui. Mas por que, Henrique? Porque eu colocaria meu stop aqui. Um stop como é que se diz? Que me dê mais segurança, me dê mais conforto. Porque se ele abre com um gap de alta e volta aqui, eu faço minha entrada. O meu stop aqui ele fica muito curto. Entendeu? Se ele abrir com gap de baixa, que eu acho menos provável, mas ele vem com gap, abre com gap de baixa, eu vou ter que esperar alguma confirmação. Ele pode lateralizar. Se ele me confirmar com a vela forte de compra, eu vou esperar romper essa região aqui para eu pensar em compras, né? Mas só avisando, aqui o preço ele vai tender a encontrar uma barreira muito forte. Então tomem cuidado caso vocês vão abrir a operação. E outra coisa, por que eu estou considerando esse fundo duplo aqui, ó, esse lindo fundo duplo aqui? Porque, como eu falei, o dólar ele vem caindo igual agulha, ó. Então é muito provável que ele faça uma correção. Isso aqui não é dica de investimento, tá, pessoal? Não é. Se vocês precisam de confirmação, vocês precisam precisa estar dentro do seu plano operacional, precisa avaliar risco e retorno, certo? Então aqui não é sugestão de investimento, mas o preço ele precisa dar uma respirada. Então vamos ver como é que o preço vai reagir nesses próximos dias. Beleza? Então, assim, sempre analisar a estrutura macro. Sempre vocês precisam analisar a estrutura antes de iniciar a operação de vocês. Porque imagina que o preço vem com gap de alta aqui, né? Aí ele começa a lateralizar. Pá, aí você acha que rompeu, você entra comprado aqui. Aí ele vem contra uma barreira forte aqui, vrum, joga o preço para baixo. E aí, como é que você fica? E aí o preço começa a cair, aí você fica confiante, aí faz pior ainda, começa a mexer o seu stop, né? Aí começa a baixar, aí tchau. Tchau, passa lá um mês de luto, né? Da perca toda aqui e se ferra. Então, entendeu, pessoal? Por isso que é bom sempre estar avaliando a possibilidade de movimento do preço. Nesse caso aqui, para essa semana, talvez eu busque compra, mas não sei, né? Tudo vai depender de como é que vai dar os próximos passos. Mas pelo menos eu já sei quais são as probabilidades aqui de onde o preço possa ir. Beleza? Então eu fico por aqui.